Olá, que a graça do Senhor seja sobre sua vida. Estamos aqui continuando então o nosso curso de pregação expositiva. Essas últimas semanas a gente não conseguiu se encontrar, mas estamos aqui de novo para a gente poder colocar em ordem todo o nosso curso. Relembrar um pouco daquilo que você já viu, principalmente as presenciais, e aqueles que não estavam presentes e aqueles que estão online, poder ver esses princípios que são essenciais para o preparo do nosso sermão. E aqui a gente falou de muitas coisas, né? Falamos da importância de interpretar bem o texto, que isso é fundamental. Falamos então dos tipos que existem de sermão. E claro, como eu menciono, e o objetivo desse curso é exatamente trazer para você o sermão expositivo. Eu considero, como já falei várias vezes, esse é o melhor tipo de sermão que você pode fazer. Inclusive porque você vai ter a própria Bíblia trazendo o próprio ensino dela. A grande dificuldade que a gente tem em relação ao sermão temático, e foi isso que eu aprendi ao longo desses anos de ministérios, é que às vezes nós usamos textos fora do contexto e ficamos procurando o que a palavra de Deus vai concordar com aquilo que eu estou pensando, com aquilo que eu estou pretendendo trazer no sermão. Já o sermão expositivo é totalmente diferente. O sermão expositivo você vai extrair do próprio texto as lições que nós precisamos ouvir. E sendo assim, será muito mais edificante para a igreja e principalmente para você que vai estar buscando sermões, aprender mais a palavra de Deus e entender a razão daquele texto e as lições principais que ele tem a ensinar para você. E com isto, seremos muito mais maduros espiritualmente, porque vamos pregar toda a palavra de Deus. Falei também sobre a questão da escolha do sermão. É importante que você esteja sensível à voz de Deus, que você esteja sensível às pessoas com quem você pastoreia ou com quem você vai pregar, que você também esteja por dentro, se vai pregar numa outra cidade, que você conheça algumas características daquele lugar, porque senão você pode colocar uma bola fora. Exatamente, vou dar um exemplo aqui, se você um dia é chamado para pregar na igreja do Rick Warren, lá em Saddleback, nos Estados Unidos. Se você for pregar lá, e for falar que você vai ter que ajudar as pessoas que estão na rua, naquele lugar, você vai estar totalmente fora de contexto e as pessoas não vão conseguir entender o seu sermão e vão perguntar, por que ele está falando isso? Porque Saddleback é uma região onde não existe pobres, são as pessoas ricas que moram lá. Então, como consequência, não existe morador de rua na cidade. Não existem pessoas que necessitam de alguma coisa na cidade. Então, você precisa conhecer muito bem o seu ambiente e o local onde você vai trabalhar. Não só nesse local, mas também qual é a faixa etária que eu vou falar nesse lugar. Então, eu preciso descobrir essas coisas, ficar por dentro dessas coisas, para que eu não coloque bola fora. Eu já vi muitos pregadores, sim, darem bola fora, sem que seja intencional. Não, ele simplesmente queria trazer uma mensagem que achou que seria muito edificante para aquele lugar e não levou em consideração o local. Então, leve em consideração o local. Leve em consideração o público que você vai falar, faixa etária, qual é o estilo das pessoas, isso vai ajudar muito. E entramos já nessa parte então de como elaborar as mensagens. O que eu preciso fazer para elaborar as mensagens? Recapitulando, nós vamos então falar um pouco sobre colecionar, classificar, foi o que nós vimos. Depois falamos sobre como colocar a aplicação. Foi aí que a gente parou no nosso último encontro. E a partir daí, então, a gente vai fazer um outro vídeo. Esse vídeo é para relembrar você, porque foi muito tempo que a gente está parado, mais de um mês, para que você possa relembrar. E aí depois nós continuarmos no próximo vídeo que eu vou fazer. Vou postar os 2 vídeos para você, para que você possa entender. Um, de lembrar a memória aí, lembrar o aprendizado, e o outro falando exatamente sobre essa questão do novo. Então vamos aí. Como elaborar uma mensagem? Então a gente fala que é colecionar e classificar. Então quando você pensa sobre colecionar e classificar, o que seria isso? Seria isso o quê? Você coletar versículos bíblicos. Sim. Como é que eu vou coletar esses versículos bíblicos? Na sua leitura, na sua devocional. Lembre que nós estamos falando sempre de um grupo de pessoas que vão estar ali lendo a palavra de Deus constantemente. E você vai fazer isso. Você, ao ler a palavra, ao você ouvir algum sermão, você sempre vai colocar ali, bom,
eu vou coletar esse sermão, eu vou ter um arquivo que possa me ajudar nisso, eu vou coletar esse versículo bíblico, eu vou coletar esse texto. Principalmente, você precisa coletar versículos bíblicos que falem ao seu coração e você então possa ali estar colocando, bom, esse versículo bíblico fala sobre que assunto? Uma das coisas que eu considero que você deve fazer, que vai facilitar muito, é uma Bíblia em cores. Sim, a sua própria Bíblia em cores. Você vai desenvolver um hábito de ler o texto e entender sobre o que aquele texto fala. Você vai encontrar texto sobre igreja, vai encontrar texto sobre família, vai encontrar texto para jovens, para crianças, para pais, para chefes, para colaboradores, para a igreja, sobre Deus, sobre Jesus. Então você vai fazendo uma Bíblia em cores. Isso vai ajudar muito você a fazer o quê? A coletar esses versículos, que são muito importantes para o seu desenvolvimento cristão e também para o seu preparo de sermão. Uma outra coisa é memorizar versículos. Sim, faça isso. Se você não conseguiu, até hoje não fez, eu vou dar a dica para você. A cada 15 dias, escolha um versículo e decore aquele versículo. Se você tem dificuldade de memorização, então eu falo para você, então decore um por mês. Embora seja um mínimo, mas você vai decorando os versículos. Muito importante que você decore os versículos. O Salmo 119 vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Tanto que é importante que você também faça isso. Então, memorize versículos, desenvolva esse hábito de memorizar versículos bíblicos. E você vai ter ali no seu computador uma pasta que diga versículos bíblicos que são ali memoráveis, que são abençoadores. Depois você vai fazer uma lista de todas as palavras relacionadas com o seu assunto. Ou seja, eu vou falar sobre amor. Se eu vou falar sobre amor, então eu vou pegar tudo ali que fala sobre amor, onde fala na internet, onde fala em redes sociais, onde fala em livros, jornais, o que as pessoas falam sobre isso. É importante que você desenvolva esse hábito de fazer uma lista das palavras. Segundo, use concordância também para descobrir tudo que Deus tem dito sobre o assunto. O que seria isso? Bom, deixa eu ver ali outros textos da palavra de Deus que falam sobre esse assunto. Eu fiz uma lista das palavras. Então, o que dessas palavras? Aonde é o versículo bíblico? É ideal que você coloque assim, por exemplo, a palavra amor. Então você tem ali amor e você fala assim, bom, quais são os versículos bíblicos que falam sobre amor? É claro que você vai encontrar um monte de versículos bíblicos que falam sobre amor. Mas coloque ali, pelo menos nessa sua lista, uns 20 a 30 versículos que falam sobre esse assunto. Isso vai ajudar você a enriquecer de conhecimento acerca do que a Bíblia fala sobre amor. Então, use essas questões para o seu sermão. Guarde esses estudos de concordância bíblica para criar sua própria Bíblia pessoal. Sim, faça isso. Você vai desenvolver o hábito de criar o seu próprio estudo. Às vezes nós estamos tão acomodados com a questão de estudo bíblico, de ser feito por outros, que às vezes antes mesmo da gente ler o texto, nós já vamos ali para o comentário bíblico. Não, é importante que você crie o hábito, em primeiro lugar, de você procurar entender o texto, fazer o seu próprio estudo sobre aquele texto e depois você olhar os comentários bíblicos. Senão nós ficamos viciados nos comentários bíblicos, ficamos viciados em relação a, muitas vezes, o que outros autores falam sobre aquele tema, e a gente passa simplesmente a fazer uma repetição e não uma reflexão daquilo que a gente entendeu. Eu sempre digo que o nosso tempo precisa de pessoas que sejam pensadores. É claro que você vai pensar não diferente totalmente do texto bíblico e querer aí, como já é uma onda, de fazer uma atualização da Bíblia. Não, jamais isso. Mas você deve ter também esse discernimento de entender a palavra de Deus e não repetir a outros autores. Por quê? Você pode pegar um autor que seja herege. E aí, como é que fica? Então é muito importante que você desenvolva esse hábito de você mesmo ter o seu estudo bíblico e depois você comparar com os outros autores.
Uma outra situação também é você categorizar. Bem que eu já falei sobre isso, né? Logo quando eu falei para você fazer uma pasta, para você fazer arquivos. Então faça isso, né? Você vai fazer essa categorização, né? Para que você possa, quando precisar daquele versículo bíblico, você chegar ali e saber exatamente onde ele está. Senão você acaba ficando exatamente toda uma bagunça e versículos jogados ao vento, né? E aí não vai fazer nada bem para você. É importante que você categorize. Segundo, nós vamos realizar pesquisa e refletir. Esse realizar pesquisa seria exatamente o estudo que você deve fazer. Então você deve exatamente pensar e permitir que a palavra de Deus entre na sua mente. E você dessa forma vai fazer na parte racional, que é o que? Bom, o que esse texto está dizendo? Perguntas para o texto, né? O que, onde, quando, quem, por quê, e você vai conseguir desenvolver isso. Eu passei ali também uma lista de palavras que trazem para nós algumas situações que vão nos ajudar a entender melhor o texto. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, versículo 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, né? Então você pensa o seguinte: bom, o que ele está querendo dizer aqui? Será que ele está rogando? Será que ele não está? Será que é imperativo? Será que é algo passivo? Quando você faz essa pesquisa, você vai entender que, embora ele utilize a palavra rogo-vos, e a gente sabe que na nossa língua, quando alguém roga, ela está ali meio que suplicando, né, as coisas, meio que assim pedindo, pelo amor de Deus, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Mas nesse sentido de Paulo, não é esse rogar. Quando você faz a pesquisa, você vai descobrir que o apóstolo Paulo, ele está no imperativo. Ele está ordenando que a gente coloque os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Porque sem isso, a gente não consegue exatamente aprender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então é muito importante que você utilize isso como algo fundamental para a sua vida. Que você realize pesquisa, que você procure entender o texto. Se você não tem conhecimento dos originais, você tem assim vários aplicativos da própria Bíblia que vão dar direção para você. Eu falei sobre isso nas aulas. Então assim, que você faça isso. Se você por acaso não lembrar, mande aí no grupo: olha, professor, eu não lembro exatamente o que foi dito, o que foi falado. Pode enviar novamente? Com certeza eu vou enviar novamente, com o maior prazer. Mas é importante que você tenha isso, que você busque informações. Hoje o nosso tempo é muito caracterizado pela quantidade de informações disponíveis para qualquer pessoa. Então, necessariamente hoje, tem tantas informações boas que praticamente a pessoa diria o seguinte: quem quer estudar a Bíblia, não há nem necessidade de fazer um seminário, por exemplo. Porque você tem vários vídeos, vários sites que trazem muitas informações, comentários ali disponíveis para o seu enriquecimento, para a sua compreensão do texto. O segundo ponto que a gente falou é exatamente com a mente. Ou seja, agora eu vou permitir que Deus fale ao meu coração. Ele vai falar ao meu coração e para isso eu vou precisar o quê? De tempo. Sim, a gente não consegue refletir no texto. Se eu pegar o texto, eu tenho que pregar às 19 horas da noite e eu vou ler aqui às 5:30 da tarde. Você não vai ter tempo para pesquisar e nem tem tempo para refletir. Se você tem ali já de antemão preparado uma data que você vai pregar, já começa a fazer pesquisa. Vou dizer assim que 2 dias, 3 dias antes há a possibilidade de reflexão, de você chegar diante de Deus e orar, conseguir permitir que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração para saber como aplicar aquele texto. Se isso não acontecer, se você não tiver dado espaço para que Deus fale ao seu coração, o seu sermão não vai ser completo. O seu sermão vai ser simplesmente humano. E a gente sabe que no momento da palavra não é só o humano, também é principalmente o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar, que vai colocar a nossa mente em ordem. Então é muito importante que você permita esse tempo de Deus ao seu coração.
Aí nós temos o aplicar e arranjar. É exatamente aqui que eu diria que é um ponto essencial para o pregador. Sim, as pessoas elas estão cansadas de saberem que, por exemplo, mentir é pecado. Eu não posso mentir, eu não posso roubar, eu não posso fazer nada disso. Não há necessidade que você fale para alguém que ela tem que deixar de mentir e tem que deixar de roubar. Não tem essa necessidade. O que as pessoas precisam então? No nosso tempo hoje, eu diria que as pessoas precisam exatamente saber por quê, como eu deixo de fazer isso ou por que eu tenho feito isso. Porque se a gente não quebrar esse comportamento, vou pegar na questão da psicologia, o comportamento da pessoa, ele tem um porquê, ele tem uma razão. Qual é a razão? É o seu pensamento, é o seu mais sentimento que leva a uma ação. Então, qual é a crença na sua mente que faz com que ele tenha aquele comportamento? O que ele sente em relação àquilo? Por exemplo, as pessoas que têm medo de falar em público. O pensamento dela é: eu não vou conseguir falar, as pessoas não vão me ouvir, eu não vou conseguir expressar tudo que eu preciso. Ela tem um monte de pensamento atrás dela que gera nela uma emoção. Qual é a emoção? O medo de falar em público. O resultado é, na hora que for a vez dela, ela vai gaguejar, ela vai correr, ela vai desistir. Então, todo um pensamento fez que ela tivesse determinada ação. E exatamente quando nós estamos falando da palavra de Deus, eu preciso conseguir entender qual é o pensamento da pessoa que leva ela a determinada ação. E isso eu vou fazer por meio do quê? Da aplicação. As pessoas precisam entender exatamente como que ela faz isso. Porque mentir, ela sabe que não pode. Então, por que ela mente? Como ela pode deixar de mentir? Essa é a grande diferença da pregação. E é nesse sentido que eu vou precisar aplicar a palavra de Deus ao coração dela. E aí a gente vai arranjar, ou seja, dar sentido ao esboço. E por isso que eu falo, uma das preocupações que a gente deve ter é exatamente com a quantidade de informação que a gente passa para as pessoas sem aplicar. O mais importante é você aplicar o texto e não trazer informação. Já falei que eu tive a experiência de saber muito sobre o muro de Jericó, mas aí vem aquela pergunta: e daí? O que isso tem a ver comigo? O que é que eu faço agora? Tudo bem, eu descobri que o meu comportamento é esse, que eu posso me sentir assim, que eu posso fazer isso se eu continuar desse jeito, mas o que é que eu faço agora? Qual é o caminho que você tem para mim? Quando a gente explica isso e quando a gente fala disso, da palavra de Deus, a gente esclarece a mente da pessoa. E a gente precisa exatamente fazer isso como pregadores. Nós somos como uma ponte para o texto que foi escrito há muito tempo atrás, para as pessoas do nosso tempo, e elas entenderem que aquele texto lá atrás tem muito a ver com a vida dela hoje aqui. E a gente precisa fazer isso. Se eu não aplicar, essas duas perguntas ficam sem respostas. As pessoas começam a fazer, bom, não entendi nada. Por isso que tem pessoas que saem muitas vezes das igrejas sem entender nada. Sem falar assim, mas e aí? Como que eu faço? O que é que eu tenho a dizer? As pessoas hoje em dia, elas querem saber como fazer. E o papel de falar isso é do pregador. Por isso que eu não gosto que a pessoa pregue e no final ela diga o seguinte: que essa palavra aplique em seu coração. Que o Espírito Santo aplique em seu coração. Meu irmão, Deus deixou o Espírito Santo como seu trabalho para fazer isso. Você é aquele que vai pegar o texto, vai aplicar ao coração das pessoas, na realidade delas, no contexto dela. Se você não fizer isso, você não está fazendo o papel de pregador. Você só está trazendo informações do texto. Por isso que é importante você refletir, deixar que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração, e ele vai falar como você deve aplicar isso na vida das pessoas. Como é que a gente então consegue mais aplicação? Lembra que na aula presencial, principalmente, eu passei ali uma pirâmide e está no seu
na sua apostila. Para quem presencial, eu dei a apostila. Para quem está online, compartilhei no grupo a apostila em PDF. Se você por acaso não tem a apostila em PDF, manda uma mensagem para mim que eu vou mandar para você essa apostila e você vai ver ali a apostila, a aplicação em pirâmide, nesse momento, quando a gente está falando sobre a aplicação. Ali são uma série de perguntas que vai fazer com que você entenda o texto, que você consiga ver ali o quanto que aquele texto, por exemplo, tem similaridade com o nosso momento. Quais são os personagens daquele texto, como eles se parecem conosco hoje em dia. Você vai ver, tem alguma tensão no texto, tem alguma coisa naquele texto que pode ser comparado com os nossos dias, e com o que ele é comparado aos nossos dias. E quando a gente começa a responder isso e descobrir coisas, você vai ver que aquele texto tem muito a ver com o nosso tempo. E aí você vai pegar essas lições e vai trazer para as pessoas e vai entender. Exemplo, domingo passado eu preguei na igreja aqui, eu terminei a série A Esperança que Você Precisa para Viver, e domingo passado eu falei que você precisava para viver, você precisava ter fé novamente. O exemplo que eu dei foi o exemplo de João Batista, quando ele está preso, e ele então tem o quê? Ele tem a sua dúvida de que Jesus, o seu primo, seria de fato Cristo. Mas lembra que logo no início do ministério de Jesus, ele com muita fé, porque Cristo não tinha dado nem ensino, Cristo não tinha feito nada, ele é que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, tamanha a sua fé. Mas no momento da dificuldade, no momento que ele estava preso, ele duvidou, trazendo para os nossos dias. Como é que a gente pode colocar ali o cárcere de João Batista? Pode ser uma dificuldade que a pessoa está enfrentando, pode ser uma resposta de oração não atendida, pode ser um momento de sofrimento, pode ser uma dificuldade no trabalho que tem feito ele perder a fé, pode ser as dificuldades que ele encontra dentro da igreja, que pode fazer com que ele pode perder a fé, pode ser uma enfermidade. Então há inúmeras situações que aquele texto, que o cárcere de João Batista, significa para nós hoje. E aí você vai trazer isso e aplicar ao coração das pessoas. Por isso que é muito importante que você faça o exercício ali da pirâmide. Com o passar do tempo, é claro que nas primeiras vezes você vai olhar sempre na pirâmide, sempre. Depois de um certo tempo, aquilo vai estar tanto no seu coração que ao ler o texto você vai conseguir fazer aquilo sem precisar olhar para as perguntas que você tem na sua apostila. Vai ser algo natural. Então, responda, faça isso e você vai descobrir muitos textos para a sua aplicação. Depois você tem a janela de aplicação. A janela de aplicação é que eu tenho no PowerPoint, né? Esse PowerPoint não é meu, esse PowerPoint foi do curso que eu participei de pregação, tá? Há muitos anos atrás. E aí eu tenho esse PowerPoint até hoje. Muito, muito bacana. Era da Rede Inspire. Se você não faz parte, procura conhecer a Rede Inspire, você que é pastor. Ok? É um instituto para líderes de igreja, tá? No caso, líderes de igreja são os pastores. Então é um instituto para pastores. Se você que é pastor, está assistindo isso, eu indico você participar da Rede Inspire. Eu estou na Rede Inspire há muitos anos. E isso ajuda bastante. A janela de aplicação seria o quê? Bom, doutrina. No que eu tenho que acreditar? Você olha para o texto e pergunta, tem alguma coisa que eu preciso crer? Tem alguma coisa que eu preciso acreditar? Aí você vai descobrir a resposta. Segundo, como eu deveria me comportar? Esse texto me fala sobre como eu deveria me comportar? Então o que ele fala como eu devo me comportar? Aí você vai descobrir ali o que você deve se comportar. Depois, o que eu não deveria crer? O que eu estou acreditando que não é para mim acreditar? Onde estou colocando minha esperança? Onde estou colocando minha fé? Que não era, por exemplo, para colocar minha fé naquele lugar. Tem algo assim? E aí, depois vem a pergunta. Como que eu não deveria me comportar? Esse texto fala de coisas que eu não devo fazer? Se fala, então eu estou anotando ali. Essas 4 perguntas simples vão fazer com que você extraia ali exatamente mais aplicação. E depois eu coloquei também ali o acróstico de aplicação. São perguntas que vão colocar em ordem o seu sermão. Depois, como pôr mais aplicação na sua mensagem? Busque sempre uma resposta específica. Por exemplo, eu não posso mentir? Por quê? Por que eu não posso mentir? Por que esse texto fala que eu não posso mentir? Por exemplo, Jesus fala que o diabo é o pai da mentira.
olha, você vai estar comparando ao diabo. Por isso que eu não deve mentir. Entendeu? Assim, porque as pessoas não pensam nisso. Não pensam que não está se comparando ao diabo, que é o pai da mentira. Quando a pessoa mente, ela mente por algum motivo. E quando você fala para ela, olha, a razão porque ela não deve mentir, porque se compara com o diabo, é muito complicado. A pessoa começar a ter consciência das coisas. Exemplifique em sua própria experiência. Sim, conte algo. Se você passou alguma dificuldade e a pessoa está enfrentando, por exemplo, João Batista. Olha, João Batista teve um momento que creu. Eu também tive um momento assim. Tive um momento na minha vida que eu estava em dúvida, tinha acontecido algo, e ali, naquele momento, a minha fé foi abalada. As pessoas diziam para eu crer, mas eu estava com dificuldade de crer. Então coloque algo da sua própria experiência. Faça perguntas relevantes para o texto. É muito importante que você faça isso, perguntas relevantes. Depois, dê passos específicos. Ou seja, como? Como eu devo fazer isso? E aí você vai falar para as pessoas, no seu ponto, especificamente. Você vai dizer a ela, olha, faça isso. Por exemplo, nesse sermão que eu falei do João Batista, eu falei para as pessoas, olha, procure pessoas que vão interceder pela sua vida. Seja direto. Uma ação. Fale em ação. Porque ela diz, bom, como é que eu recupero minha fé? Eu estou nesse momento, eu estou num cárcere como João Batista. Então como é que eu recupero minha fé? O que João Batista fez? João Batista ele pegou seus discípulos, vai lá e pergunta para Jesus se é isso mesmo, que ele é o Messias ou não. E aí os discípulos vão até Jesus. Ou seja, essa questão dos discípulos irem até Jesus, por um pedido de João Batista, pode encaixar exatamente como intercessores. Por quê? Eu peço um pedido de oração, eu tenho um motivo de oração e levo para alguém, e esse alguém vai até Jesus por mim. Isso é intercessão. E aí você vai dizer o seguinte, olha, faça uma lista de intercessores. Tem intercessores pela sua vida. Compartilhe suas orações com parceiros de oração. Então existem muitas coisas que você pode colocar no sermão que você extraiu do texto e você vai dizer para pessoas passos específicos. Se você não disser isso, se você simplesmente disser João falou com seus discípulos, e ela vai pensar o quê? Ah, é João. E eu? Por isso que você precisa dizer, faça para a pessoa. Não tenha medo de dizer isso para a pessoa. Você precisa fazer isso. Não tenha medo. Porque a pessoa quer ouvir. Ela precisa ouvir como ela precisa fazer as coisas. Se você deixar impessoal, ela não vai entender para ela. Ela não vai receber que é com ela a situação. Ela vai jogar para outro. Então não tenha medo de dizer, olha, faça isso. Você precisa fazer isso. Se você não fizer isso, você vai para o caminho errado. Eu sei que hoje em dia as pessoas não gostam de serem confrontadas. Eu sei da dificuldade que a gente tem hoje, dessa geração, né, que não gosta de ser corrigida, não gosta de ser confrontada. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, não tem como. Se você vai pregar, não tem como. Você vai ter que uma hora confrontar as pessoas. Mesmo que o comportamento das pessoas não seja de aceitar isso. Mas você está trazendo uma mensagem para aquele público. Aí as pessoas usam a seguinte frase. O pastor está pregando o sermão de carapuça. Presta atenção, irmão. Todo sermão de carapuça. Todo. Por quê? Deus quer falar com o seu povo naquele momento. Ele não quer falar com o povo de outra igreja. Se eu estou pregando naquele lugar, Deus quer falar com as pessoas daquele lugar. E Deus vai apontar situações daquele lugar que as pessoas precisam mudar. Então não existe sermão de carapuça. Quando a pessoa fala isso para você, você fala, irmão, todo sermão de carapuça. Meu irmão, todo sermão de carapuça. Porque Deus quer falar conosco. Então Deus vai nos cheio naquilo que nós estamos fazendo errado. Deus vai nos orientar para que a gente possa ter mais esperança. Deus vai nos orientar para que a gente possa aprender mais dele. Então todo sermão é para aquela igreja. Então não tenha medo daquilo que você tem que falar. Então fale especificamente. Você precisa fazer isso. Você receberá isso do Senhor. Você tem que mudar. Então não tenha medo disso. Tenha coragem e deixa Deus falar com o povo dele. Então é importante que você saiba disso, ok? Então diga às pessoas como ela tem que fazer, né? Dê exemplos práticos, né? Sejam mais práticos, né? Se você fizer isso, pode acontecer isso, isso e isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso e isso. Ofereça esperança às pessoas. É muito importante que você sempre ofereça esperança para as pessoas, né? Você sempre diz a ela, olha, tem inferno? Tem, o inferno é real. Quem não aceitar Jesus Cristo vai para lá. Você pode ir para lá se você não aceitar Jesus, tal, tudo. Mas Jesus veio para que você não fosse para aquele lugar.
Jesus veio para que você tenha vida, Jesus veio para que você tenha vida eterna. Então você vai lançar a esperança. Falou da realidade do inferno, mas falou da esperança de Jesus Cristo, que Jesus Cristo morreu para que ela não fosse para lá. E isso traz as pessoas para a realidade dela e com esperança, entendeu? Faça as aplicações serem os seus pontos, ou seja, não tenha medo também de ficar longa a frase do seu ponto. Antigamente as pessoas diziam que o ponto tem que ser curto, não pode ser longo, tem que ser curto. Mas às vezes os pontos curtos, com frases curtas, a pessoa não entende o que ela tem que fazer. Se você disser no seu ponto, você precisa crer que Deus tem todo o poder para tirar você de qualquer situação. Cara, você falou a sentença. Se a pessoa só ouviu o seu ponto, ela já entendeu a situação. Agora, se você diz, você precisa crer. Quem crê, crê em alguma coisa, entendeu? Então, assim, não tenha medo de você falar, fazer dos seus pontos a aplicação na vida da pessoa. Não tenha medo disso, ok? Faça isso e a pessoa vai agradecer você pelo resto da eternidade, ok? Coloque um verbo em todos os pontos, porque está falando de ação. Ação é um verbo, então coloque o verbo em todos os seus pontos. Coloque Jesus ou Deus no ponto. Coloque Jesus ou Deus no seu ponto. Entendeu? Não deixe de esquecer de Deus, principalmente no último ponto. Não deixe isso, ok? Personalize os seus pontos com pronomes, como eu falei, né? Você, eu, ao invés de nós. Nós precisamos fazer isso. Não, você precisa fazer isso. Entendeu? Não utilize o nós. Ok? Aqui tem ali na apostila, né, os exemplos de esboço de sermão, e tem um exemplo que é correto, que vai fazer o quê? Que sugere à pessoa uma tarefa prática e que a pessoa vai conseguir ali entender. Eu vou parar por aqui esse vídeo. O próximo vídeo eu continuo da onde nós terminamos, ok? Que é o quê? Arranje e organize. Se você tiver qualquer dúvida sobre a respeito do que a gente tem falado aqui, ok? Principalmente para os que estão online, se ficou sem entender muito bem, eu vou pedir que você coloque no grupo, que você fale no grupo, tire suas dúvidas, ligue para mim, você tem meu WhatsApp, ligue meu WhatsApp, converse comigo, a gente vai esclarecer, eu vou esclarecer com o maior prazer aquilo que você precisa entender sobre pregar sermão, ok? Algo que eu vou pedir para você, que eu não pedi até agora, eu vou pedir que você faça um sermão, que você faça o seu sermão e que você envie para mim, no meu WhatsApp, tá bom? Em particular. Se quiser enviar no grupo, tudo bem, não tem problema, mas se não quiser enviar no grupo, mande para mim no particular. Tudo que você vai dizer, por exemplo, graça e paz, irmãos, boa noite, estou aqui para trazer a palavra de Deus ao seu coração e eu quero exatamente trazer a mensagem de hoje, assim, 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 porque estamos vivendo um momento assim, 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 nananana, então as pessoas precisam fazer. Então abra a sua Bíblia no texto tal, capítulo tal, versículo tal. E aí você vai trazer isso para mim, vai escrever isso. Depois você vai para o ponto. Então a transição da introdução para o ponto, como é que você faz? Como é que você encaixa essa frase do ponto na vida da pessoa? E aí você coloca o versículo que você utilizou para aquele ponto, da onde você achou aquela ação. Se tiver alguma coisa que você queira colocar, um outro texto, algum outro exemplo, também escreva ali. Escreva, depois põe ali a frase que vai anteceder o segundo ponto e aí todos os pontos que você vai utilizar nessa mensagem. Eu vou pedir que você escreva tudo. Eu vou dar para você aí 15 dias para que você faça isso. Tá bom? Eu espero que você faça essa atividade, porque eu vou olhar e vou orientar você aonde você poderia ter feito e até mesmo parabenizar você, porque você está exatamente dentro daquilo que é proposto nesse curso. Ok? Espero que isso tenha lembrado você de aquilo que você aprendeu. Se você não tinha ainda visto, não tinha assistido, ou faltou as aulas presenciais, quando a gente falou sobre isso, agora você está por dentro e não deixe de perguntar de qualquer dúvida. Eu espero que você seja um excelente pregador. Essa é a minha oração. Seja um obreiro usado nas mãos do Senhor. Próximo vídeo, nós vamos falar de coisas novas. Ok? Um abraço, fique com Deus e até mais.